Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje é dia de falar de um tema que é muito pedido, que é Ayahuasca. Se você não sabe, a gente tem um sistema de apadrinhamento aqui no canal que você pode se tornar um padrinho e aí são vários níveis de apoio diferentes, cada nível tem uma recompensa e um desses níveis tem uma recompensa que é fazer parte do grupo do Facebook e lá todos os meses os padrinhos e madrinhas do canal votam em um tema que um deles escolhe e aí esse tema é gravado pela gente e a gente entrega esse vídeo, então graças aos padrinhos e às madrinhas. E hoje é dia então de falar da Ayahuasca. Você deve ter caído nesse vídeo ou para ver o que a gente vai falar ou para entender um pouco mais do que é a Ayahuasca e de forma bem simplificada, ela é uma bebida usada em determinados rituais religiosos que leva a um estado alterado de consciência e faz com que você entre em contato com o divino. Esse é o grande resumo, mas vamos entender um pouco mais do que é a Ayahuasca. A Ayahuasca, então, ela é a junção de duas plantas, na verdade de um arbusto e de um cipó. E os índios é que descobriram qual era a quantidade certa para misturar essas duas plantas para conseguir a bebida que é tão sagrada, que é tão usada em alguns cultos. Uma dessas plantas é a Banisteriopsis caapi, que tem vários nomes dados pelos índios. Esse, obviamente, é o nome científico dela, mas ela pode ser conhecida como jagube, como liana, como mariri, como iagé, como caapi, e é um cipó nativo da região amazônica, ou seja, a gente encontra no Brasil, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, naquela parte toda, na Bolívia, toda aquela parte onde a Amazônia pega ali na América do Sul, e ela tem hoje um uso mais importante dentro dos cultos religiosos do que em qualquer outra coisa. Quando você junta esse cipó com a Psychotria viridis, também conhecida como chacrona, que é uma planta que tem a DMT, que nada mais é do que aquela matéria-prima que é usada na produção de várias substâncias alucinógenas, psicodélicas ou enteógenas, e a gente já vai ver a diferença disso. Ela junta com a primeira, com a caapi, e aí você tem um chá, uma bebida, que é justamente a que a gente chama de Ayahuasca. A gente chuta aí que tem pelo menos aí uns 100 nomes para essa planta ou para essa bebida, como por exemplo Nishihonishuma, Iagé, Camarampi, Caapi, como eu já falei, Natema, Pindé, Carri, Mirri, Dapua, Nishipai, Cipó dos Espíritos, Santo Daime, Vegetal, Vegetal Sagrado, Roasca, Oasca e mais comumente a gente chama de Ayahuasca. Essa palavra Ayahuasca, ela vem do Quichua, que é uma nação indígena que tem essa língua Quichua, e aí Aya significa morto, defunto, espírito, e Huasca significa cipó. Então, uma tradução ali mais pé da letra seria o cipó dos espíritos, ou se a gente for trazer para o mundo simbólico, o cipó, que nem o Tarzan lá que se movimentava, transitava com o cipó, ou seja, é um cipó que te leva para o mundo dos espíritos. A nação indígena Kaxinawá tem um mito criador, onde ela envolve a Ayahuasca dentro do seu mito, dizendo que dentro desse mito, então dessa cosmogonia de criação do universo, a Ayahuasca, ela aparece ali como se fosse um agente de cura, um agente que dissipa as ilusões do mundo real. A Ayahuasca é a bebida que é usada no culto do Santo Daime, que muita gente já ouviu falar, ou na UDV, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, e também pelos índios dentro dos seus rituais xamânicos. E ela é considerada uma bebida enteógena. O que isso quer dizer? Esse ente é muito parecido com o ente de entusiasmo. A raiz da palavra é a mesma da palavra grega. Então, se entusiasmo, né, você se encher de Deus, ter Deus dentro de você, a planta, quando ela é enteógena, ela vai gerar algo que te leve a Deus. Então a ideia dela é justamente que dentro de você, você desperte algo que te conecte com o divino. Isso tanto pode ser com o cipó, Banisteriopsis caapi, como eu já falei, com a Psychotria viridis, né, que é a chacrona, mas tem uma outra planta também, que é a Diploteris cambriana, que também é usada algumas vezes por outras tribos para misturar com o cipó e produzir a bebida que tem o efeito enteógeno. Qual que é a diferença então de algo alucinógeno, algo enteógeno, algo psicodélico? Bem, um alucinógeno é qualquer substância que te provoca, obviamente, alucinações. O enteógeno, ele é usado dentro dos cultos religiosos. Então ele tem uma função de levar você a um estado alterado de consciência. E um psicodélico, em geral,
ele é usado ou para terapias ou para diversão, e aí ele é mais para você sair do estado alterado de consciência sério do dia a dia e conseguir se soltar para se divertir. Então esse enteógeno, que é um neologismo que vem do grego, é justamente onde as plantas, não só a bebida, né, gerada pelas plantas como a ayahuasca, mas também cogumelos como a manita, todas essas plantas que são usadas em algum tipo de ritual religioso, elas acabam sendo plantas que têm essa denominação de enteógena, ou seja, manifestam dentro da pessoa o divino. Mas esse uso de plantas e de fungos não é algo tão contemporâneo, não é algo tão moderno. Isso já tem muitos e muitos anos em que a humanidade faz uso desse tipo de substância. A gente tem isso documentado no Egito, na Sibéria, nas tradições mais antigas. Isso não é algo incomum. O que acontece é que nos primeiros dias da humanidade, a humanidade mais conectada com a natureza, os seres humanos tinham facilidade para fazer o acesso ao mundo espiritual. Mas a humanidade foi crescendo e o número de pessoas que tinham esse acesso para alcançar o mundo espiritual de maneira espontânea não acompanhou o crescimento da humanidade. Então, enquanto o crescimento da humanidade foi exponencial, foi crescendo, esses seres, esses médiuns da antiguidade, ou esses xamãs da antiguidade, não eram tão comuns, eles eram mais raros, e aí eles descobriram que algumas substâncias podiam ser usadas para que pessoas que não tinham esse dom, vamos dizer assim, ou esse preparo para fazer a conexão sem o uso de nada, através do uso de alguma substância, conseguiam acessar os mesmos estados de consciência do que eles. Então a gente tem vários estudos de antropólogos que mostram que a humanidade não tinha necessidade de usar nenhum tipo de substância e que isso passa a ser uma espécie de uma ajuda para outras pessoas poderem desenvolver suas virtudes espirituais e aí poderem servir como um xamã dentro do povo. E aí a partir daí vão aumentar os registros de uso de substâncias como plantas e fungos para que esses xamãs atinjam esses estados alterados de consciência e consigam conversar com os espíritos, com o mundo espiritual que está fora e com o mundo espiritual que está dentro. E se você acha que só os seres humanos usam esse tipo de substância, você está muito enganado. A gente tem casos de golfinhos, por exemplo, que provocam baiacus para que os baiacus soltem o veneno que os baiacus têm na água, porque aquilo tem um efeito psicodélico para os golfinhos. Mas não são só eles não. Os javalis e os primatas, eles cavam para conseguir raízes de uma planta chamada Tabernate iboga. E essa planta, ela causa esses efeitos também psicodélicos que os primatas e os javalis gostam de experimentar de vez em quando. Se hoje você toma um vinho ou fuma um cigarro, saiba que o vinho e o tabaco eram consideradas substâncias psicodélicas para os antigos. Os ritos de Dionísio, os ritos de Baco ou alguns outros ritos especiais usavam tanto o tabaco quanto o vinho para induzir esses estados alterados de consciência nas pessoas. E já que eu falei do vinho e do tabaco, principalmente na Grécia e na Roma Antiga, a gente tem outros registros de outras substâncias que foram usadas por outras culturas. Por exemplo, os sacerdotes védicos da antiga Índia, eles bebiam algo que chamava soma, que era uma bebida alucinógena que fazia com que eles entrassem em contato com o reino celestial. Os druidas celtas tomavam uma espécie de um preparado de plantas que isso dava uma força e uma coragem para eles. Não é à toa que o Derzo e Grossini se inspiraram nesse fato para criar os gauleses famosos Asterix e Obelix, que tem o seu druida Panoramix, que preparava a sua poção da super força para os gauleses, os irredutíveis gauleses, nunca serem conquistados pelos romanos. A gente também tem registro do rei Salomão fazendo uso de enteógenos. Os astecas, os maias e os incas tinham um profundo conhecimento de plantas da América Central e da América do Sul, que eles usavam esses enteógenos nas suas práticas cerimoniais. Na Grécia Antiga, a gente já sabe que os vapores do oráculo de Delfos faziam com que as pitonisas, as grandes sacerdotisas que davam as grandes previsões desse oráculo, entrassem num estado alterado de consciência com esses vapores. Nos mistérios de Eleusis, um culto secreto que acontecia dentro da Grécia em prol da fertilidade, do casamento alquímico, eles bebiam algo chamado Kykeon, que era uma bebida que justamente tinha esse poder enteógeno para trazer ali para algumas pessoas naquele momento o deus externo ou interno para que ele se manifestasse durante um ritual. E se você acha que foi só por aí que o judaísmo e o cristianismo não tem também esse uso, alguns historiadores estão cavando nesse buraco e chegando a
conclusões de que o cristianismo primitivo usava de enteógenos para também chegar em estados alterados de consciência, assim como o judaísmo. Existe uma teoria na academia que ainda está sendo estudada, não é nada que foi cravado, mas de que a sarça ardente nada mais era do que um arbusto que crescia ali junto à árvore da acácia, e a árvore da acácia ela é rica em DMT, que é uma substância, como eu já disse, análoga à ayahuasca. A madeira da acácia foi usada na construção da Arca de Noé, no altar de Deus, ela era considerada sagrada pelos egípcios, é uma árvore com simbolismo enorme dentro da maçonaria e ela representa também morte e renascimento. Então, provavelmente a acácia foi usada também em cultos religiosos, com talvez a sua madeira sendo queimada e aquela fumaça sendo inalada e provocando estados alterados de consciência. Então existe aí um caminho acadêmico pesquisando sobre isso. E se você acha que dentro do islamismo não existe também uso de substâncias, você está muito enganado. A ordem Sufi Fatimia consome ayahuasca. No Alcorão, você só tem proibição explícita ao vinho. O assunto de psicoativos dentro do Alcorão sempre foi algo controverso, porque muitos muçulmanos usam o haxixe, e do haxixe a gente tem, que vem do ópio, né? A gente tem ali produção da heroína, da morfina, então o haxixe era muito usado. E em 2014, o Ayatollah Rouhani, ele emitiu uma fatwa, ou seja, um pronunciamento que é considerado legal dentro do Islã, porque ele é proferido por especialista na lei. Ele determinou que o uso de enteógenos é halal, ou seja, ele é legal, e seu uso é permitido para muçulmanos xiitas, sob, claro, a supervisão de especialistas. Mas vai ser mais ou menos a partir de 1960, com um cara chamado Carlos Castaneda, que a popularização dos enteógenos vai acontecer. A gente tem ali ao mesmo tempo acontecendo a New Era, a gente tem o Carlos Castaneda trazendo pra gente como é o xamanismo sul-americano e mesoamericano, e aí ele vai falar sobre essas plantas. E hoje, dentro dessas plantas enteógenas, as mais conhecidas é a ayahuasca, como eu já falei, mas também a jurema, a cannabis, a iopo, o peyote ou o ololiuqui. E entre os fungos a gente tem dois que são bem famosos, um é a amanita e outro é o psilocybe. Os trabalhos de Timothy Leary com LSD são baseados nessas plantas. A gente tem uma substância semi-sintetizada, que é a mescalina, que ela é obtida de um cacto, que é o peyote, como eu já disse, que era inclusive as plantas usadas pelos índios norte-americanos para entrar em estados alterados de consciência. Outra substância muito usada é a psilocibina, que é oriunda de alguns cogumelos, faz parte da classe de uma substância chamada triptamina, e ela tem uma estrutura muito parecida com a do DMT. Mas para os índios, para os adeptos ao uso dessas plantas, elas na verdade são chamadas de plantas mestre, plantas professoras. Se a gente entrar agora na antroposofia, o fundador dela, o Rudolf Steiner, ele dizia que o uso de plantas xamânicas, ou essas plantas da medicina da floresta, como a ayahuasca, é uma forma de clarividência atávica, significando que pertence ao passado da humanidade, pois se tornou adequado com as mudanças que ocorreram na constituição do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Então, portanto, ela passou a oferecer um alto risco de criar ilusões na consciência. Ou seja, já que ela, na visão dele, é um acesso a memórias humanas do passado, as pessoas que têm acesso a esse estado de consciência através da ayahuasca, elas acabam acessando esse passado, acreditam que é o presente e aí criam na cabeça delas uma grande ilusão de que aquilo é uma verdade. Bem, hoje no Brasil, os três principais utilizadores dentro dos seus cultos da ayahuasca é o Santo Daime, a União do Vegetal e rituais xamânicos. Em geral, os rituais xamânicos oriundam, claro, dos índios, dos pajés, que faziam ele em volta da fogueira, com uma cerimônia, com muitos cantos, muita dança e a preparação ao longo do dia da bebida para que você tomasse à noite e aí entrasse no seu estado de consciência. Mas através do Santo Daime, da União do Vegetal, a ayahuasca se expandiu pela América do Sul e acabou se expandindo pelo mundo inteiro, principalmente com o crescimento desses movimentos religiosos que eu acabei de citar. Em 1961, então, você tem a fundação oficial da União do Vegetal, e entre 1930 e 1945 você já tem registros da utilização do Santo Daime, mesmo que o culto religioso do Santo Daime tenha sido registrado oficialmente só em 1971. Outro culto muito famoso que usa a ayahuasca é a Barquinha, que foi ali fundado em 1945, é muito comum no Acre, na Amazônia. Esses grupos cresceram, se espalharam, tiveram dissidências, então pode ser que um lugar que você vá hoje seja um local em que seja
seja uma dissidência, por exemplo, da UDV, da União do Vegetal, e que tenha características parecidas, mas que tirou algumas coisas do culto original. Hoje a União do Vegetal tem sua sede em Brasília, lá no Distrito Federal. Ela está presente em todos os estados brasileiros, em mais de 100 municípios. No exterior você consegue encontrar ela nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, na Inglaterra, na Suíça, em Portugal, na Holanda, na Itália, na Austrália, no Peru, enfim. Ela tem já espalhada por quase todos os continentes. E os seus sócios, vamos chamar assim, eles são... não existe uma barreira de classe social. Então você vai encontrar pessoas de todas as classes sociais dentro da UDV. A UDV vai se basear muito no kardecismo, no espiritismo, então ela vai se basear em conceitos como a reencarnação evolucionista, e isso está bem presente dentro do culto. Então eles acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, os ensinamentos são orientados pelo princípio cristão, segundo o qual o discípulo deve amar ao próximo como a si mesmo, para ser merecedor do símbolo da união, que é luz, paz e amor. Como funciona normalmente um ritual? É uma tradição que é transmitida oralmente, exclusiva dentro dos rituais religiosos. Nessa sessão, o mestre dirigente dos trabalhos distribui o chá da ayahuasca, e que eles chamam lá dentro de vegetal, por isso União do Vegetal. Alguns adeptos dessa religião dizem que esse vegetal nesse momento produz uma concentração mental maior, aumenta o foco, e aí eles conseguem entrar num estado equilibrado de percepção e de ampliação de consciência. Durante o rito há muito canto, mas é muito parecido com, para quem já foi no centro espírita, com um salão, onde as pessoas ficam sentadas, algumas pessoas de branco em alguns desses ritos, e aí os cantos, a música são muito importantes para ajudar a direcionar para que estado de consciência as pessoas vão ser direcionadas. Lembrando que a música é uma grande ferramenta para justamente direcionar as pessoas, para elas não entrarem em bad trips, ou seja, entrar numa viagem ruim, para elas serem direcionadas para altas frequências e conseguir expandir suas consciências para essas altas frequências. Das entidades que a gente tem hoje de ayahuasca, talvez a mais antiga é o Centro de Iluminação Cristã da Luz Universal, conhecido como Alto Santo ou Ciclu. Ela foi fundada por um maranhense chamado Raimundo Irineu Serra, ou Mestre Irineu, como ele ficou conhecido, em meados de 1930, lá no Acre. Então, juntamente com a UDV e juntamente com a Ciclu, a gente tem a Barquinha, que foi fundada no estado do Acre, como eu já disse, por outro maranhense, o Daniel Pereira de Matos. Esses formam as linhas de uso da ayahuasca dentro de um contexto urbano. Existe também uma outra linha de grande importância, que é a linha fundada pelo amazonense Sebastião Mota, que é conhecida como Ceflures. Vamos falar agora de uma religião toda fundada em torno da ayahuasca, bem conhecida por nós brasileiros, que é o Santo Daime. Ele, na verdade, é uma manifestação religiosa que surgiu lá na Amazônia, nas primeiras décadas do século XX. Ele consiste basicamente numa doutrina espiritual que tem como base o uso dessa bebida para você entrar num estado alterado de consciência. A prática dentro do Santo Daime, ela é essencialmente individual, tendo que o autoconhecimento e a internalização dos meios de obter a sabedoria que vem através da planta são de responsabilidade exclusiva do adepto. Os adeptos então do Santo Daime, eles acreditam que o uso do Daime passa a ser parte da sua missão espiritual e que ela vai encaminhar os praticantes ao perdão, à regeneração do ser, ao autoconhecimento. Então tudo isso, todas aquelas visões, tudo aquilo que você tem que encarar, tudo isso visa corrigir seus defeitos, melhorar sempre quem você é e buscar, através do autoconhecimento, o aprimoramento humano. Como é comum nos rituais com a ayahuasca, você tem uma forte presença musical. Cantos de hinos religiosos, marcados por maracás, né? Aquela espécie de chocalho indígena. Tudo isso é o básico, mas muitas vezes nos rituais a gente pode ver flautas, bongos, atabaques, violas, tudo isso para criar uma atmosfera musical que é muito importante para que o adepto entre na força e consiga absorver os ensinamentos tirados dali. O Santo Daime é fundado então daquela linha que o mestre Raimundo Irineu Serra, ou mestre Irineu, fundou. Ele vai ser considerado como o fundador do Santo Daime por causa dessa linha que ele fundou lá no Acre, e é dito pelos adeptos então que o mestre Irineu entendeu que ali tinha uma missão sagrada dele, e aí essa missão foi entregue por um ser superior. Esse ser superior então falou: Irineu, vai lá e espalha a palavra da ayahuasca para todo mundo. Bem, as viagens com a ayahuasca nem sempre são viagens inteiramente positivas. Muita gente não tem boas viagens. Os efeitos positivos são a euforia, o sentimento de reverência, o acesso a esse mundo espiritual onde tem grandes lições a serem aprendidas, a realizações sobre a sua própria vida, ou
ou em alguns casos acesso a algum tipo de informação do passado ou do futuro que possa te trazer alguma compreensão de uma situação atual. Como efeitos, vamos considerar neutros, a gente tem a dilatação do tempo, parece que 10 minutos você ficou ali na força, parece que foram horas. Tem a parte das alucinações intensas, porque obviamente é uma planta, uma combinação, né, das duas plantas, do arbusto e do cipó, que se propõe a causar essas alucinações para você acessar esse meio espiritual. Ela pode causar uma dissociação de personalidade. Psicologicamente falando, é como se você criasse uma segunda personalidade e essa segunda personalidade conversasse com você e você consideraria ela um mestre, ou um espírito, ou um anjo, ou alguém externo. Outro efeito seria a perda da compreensão de conceitos básicos, como o ego, como a linguagem, como a consciência do próprio corpo. Ela pode causar nesses estados experiências extracorpóreas, então de dar a ideia do deslocamento, como se você estivesse num barco e aí se projeta astralmente, daí o nome barquinha. Pode te levar a ter padrões de pensamentos não convencionais, pensar coisas que você nunca pensaria e que também vão te fazer ver a vida por um outro ângulo. Mas existem alguns efeitos negativos que já foram observados em muitas pessoas, como ataques de pânico, náusea, vômito. Então esses causos são os que normalmente acontecem depois que você toma a ayahuasca, mas eu já vi vários casos de pessoas que tiveram surtos psicóticos depois que tomaram a ayahuasca, porque ou não tomaram em lugar sério, não com bom preparo, ou porque não passaram por uma boa anamnese, ou seja, aquela pré-entrevista que você tem que fazer para ver se a pessoa está preparada para tomar ou não a ayahuasca. Essas pessoas que tiveram surtos psicóticos, muitas delas foram internadas, passaram depois bem, outros tiveram surtos em casa, mas algumas tiveram surtos que foram irrefreáveis e acabaram passando dos limites e ficaram internadas por muitos e muitos meses, porque aquilo realmente abriu uma chavinha na mente que a pessoa não estava preparada para aquilo. Então a dica é: procure por lugares sérios, e lugares sérios são lugares que têm tradições que podem ser rastreadas até o seu fundador. Por exemplo, um local onde tenha uma tradição que seja rastreável até a barquinha, que seja rastreável até o mestre Irineu, talvez seja rastreável até o Gabriel, que é o fundador da UDV. Então essas tradições que podem ser rastreáveis, elas têm mais tradição, porque são um século usando esse tipo de substância. Os caras sabem o quanto de cada elemento tem que ir, e quando acontecer alguma coisa que sai um pouco do protocolo, eles sabem como agir e reagir a isso. E se você tá achando, se você chegou até aqui, conseguiu assistir esse vídeo inteiro e tá achando que a ayahuasca é uma droga, saiba que em 23 de novembro de 2006, ela entrou definitivamente na lista do Conselho Nacional de Política sobre Drogas como algo que pode ser usado em culto religioso e não é considerado uma droga. Ela já tinha sido excluída numa lista provisória em 1987, mas através de um bom trabalho da UDV, eles conseguiram provar que a ayahuasca não causa vício, não causa dependência e que ela tem uso enteógeno, ou seja, ela só pode ser usada dentro de um contexto religioso, e dentro daquele contexto ela não é considerada uma droga. Em 26 de janeiro de 2010, finalmente o governo brasileiro, através do CONAD, regulamentou. Então ele já tinha aprovado, mas aí ele criou uma regulamentação para a ayahuasca seja usada com fins religiosos, tendo vetado, obviamente, o plantio, o preparo e a administração da bebida com o fim de oferir lucro. Então a prática do comércio ou a exploração turística da bebida, ou associar ela a substâncias psicoativas ilícitas, tudo isso, ou até o uso fora de rituais, obviamente, tudo isso é proibido pelo CONAD. Mas dentro do culto religioso, a utilização da ayahuasca é permitida. E uma coisa muito importante que o CONAD colocou nessa regulamentação de 2010 é que o curandeirismo e a propaganda de que a ayahuasca pode criar e curar, ou criar mecanismos para cura, ou curar efetivamente problemas físicos e mentais, é crime. É crime no Brasil. Então, se alguém falar assim, não, vai lá em tal lugar, toma ayahuasca que vai passar esse seu problema mental, esse seu problema físico, isso é considerado pela legislação brasileira charlatanismo, logo é um crime. Enfim, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a ayahuasca. Talvez a gente faça mais um vídeo falando sobre ela, falando sobre experiências de viagens, o que pode acontecer numa viagem, o que as pessoas podem ver. Mas acho que o grande resumo é que é um preparo de duas plantas, um cipó e um arbusto, que tem ali alguns
algumas substâncias que causam um efeito enteógeno que dentro de um círculo religioso, de um culto religioso, te levam para o estado alterado de consciência ou te fazem acessar um plano espiritual, da onde você tira ensinamento e desses ensinamentos você se transforma em alguém melhor, porque você aprende, tem insights sobre você mesmo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte. Se você gostou muito e quer propor um tema para o canal, se torne um padrinho, entra lá no catarse.me/conhecimentos da humanidade. Lá a gente tem todas as categorias de apadrinhamento. Escolhe a que tem mais a ver com você, a que vai trazer um retorno do nosso lado que encaixa melhor. E aí, quem sabe, dentro do nosso grupo do Facebook, você pode propor um tema que, se as pessoas que estiverem lá dentro votarem no seu tema, você vai ver o seu tema gravado aqui por mim ou pelo Bruno. Beleza? Então, um beijo no coração de vocês, que vocês sintam a esfirra sagrada enteógena dentro de vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!